Olha, se preparem, porque a análise de hoje é uma verdadeira montanha-russa de emoções. A gente vai mergulhar a fundo em todas as suas imperfeições da Colleen Hoover. É uma história que, nossa, vai direto no coração do que é o amor e a dor dentro de um casamento, o de Queen e Graham. Sabe aquele amor que parece de filme perfeito? A gente imagina que vai ser sempre assim, né? Mas e quando a vida real chega, com todos os seus problemas, e bate de frente com esse amor? Pois é exatamente essa pancada, essa colisão que está no centro de tudo aqui. E a grande sacada da autora aqui é como ela conta essa história. Ela divide tudo em duas linhas do tempo. Tem o antes, que é pura paixão, aquela conexão instantânea e avassaladora, e tem o agora, que é o oposto, um casamento pesado, silencioso, doloroso, e ficar pulando de um pro outro deixa a gente agoniado, tentando juntar as peças e entender, meu Deus, como eles chegaram nesse ponto. Então vamos lá, vamos voltar pro comecinho de tudo. E que começo, hein? Esquece encontro em café, em festa, nada disso. Queen e Graham se conheceram literalmente no pior dia da vida de cada um deles. Imagina só a cena. A Queen chega toda feliz para fazer uma surpresa para o noivo dela, o Ethan. Só que, na porta do apartamento, ela dá de cara com um cara que ela nunca viu na vida, o Graham. E é ele quem olha para ela e solta essa bomba, revelando que os parceiros dos dois estão lá dentro, juntos. E o que eles fazem em seguida é inacreditável. Em vez de quebrar tudo, de gritar, eles sentam ali mesmo, no chão do corredor, e dividem a comida chinesa que os dois infiéis tinham pedido. É bizarro, né? Mas é ali, no meio daquele caos, daquela traição mútua, que uma conexão totalmente improvável começa a nascer. E quando a gente acha que essa noite não pode ficar mais surreal, aparece um biscoito da sorte. E a mensagem que tá lá dentro, com um errinho de escrita e tudo, vai acabar sendo, de uma forma muito irônica, a grande profecia do relacionamento deles. E o mais curioso é que a palavra imperfeições vem escrita errado, com IM, e a Queen lê a primeira parte em voz alta sem ter a menor ideia do peso que essa frase ia ter na vida dela. Todas as suas qualidades serão lançadas na sombra. Essa é a lição. É a mensagem que vai assombrar o casamento deles. O perigo de focar tanto, mas tanto no que está errado, que a gente acaba esquecendo de todo o resto que ainda está certo. Ok, agora a gente dá um salto no tempo, para o presente. E a pergunta é, como aquele casal que se conectou no meio daquela confusão toda virou isso? Dois estranhos morando na mesma casa, num silêncio que chega a doer. E o que causa esse silêncio todo é a dor da infertilidade. É um assunto pesado. Cada mês, cada tentativa que não dá certo, cava um buraco ainda maior entre eles. O toque, a conversa, tudo é evitado. O sexo, que antes era o ponto alto, virou uma obrigação dolorosa, um lembrete do que eles não conseguem ter. É essa dança do divórcio que a Queen descreve. E todas as memórias boas, a história deles, literalmente trancadas numa caixa. Um baú cheio de lembranças felizes que agora pesa tanto que eles nem conseguem mais abrir. É o símbolo perfeito de tudo que eles foram e que hoje eles não dão conta de encarar. Mas olha, para a gente entender o tamanho da dor deles agora, a gente tem que voltar de novo para aquele começo. Porque a pergunta que não quer calar é, como que, das cinzas de duas traições, eles construíram um amor tão forte? Pensa bem, o caminho mais fácil era a vingança, era o ódio. Mas não, naquela noite eles escolheram um ao outro. Eles deixam a cena da traição para trás, juntos, destroem os celulares, vão para um lugar neutro e, em vez de planejar um troco, eles passam a noite inteira conversando, sendo brutalmente honestos. E foi nessa vulnerabilidade que eles criaram uma base de confiança absurda. E essa confissão do Graham meses depois só carimba o que a gente já sentia, né? Não é sobre esquecer o que aconteceu, mas sim sobre entender que o futuro dele começou ali, naquele corredor. Foi instantâneo. O amor deles parecia, sei lá, coisa do destino. Só que nem o amor mais destinado do mundo está imune a rachaduras. E, voltando para o presente, aquela conexão tão forte está por um fio, prestes a se estilhaçar por causa de toda essa pressão. Esse desabafo do Graham chega a doer de ouvir, né? Ele resume de forma brutal como o ato que era a maior prova de amor deles virou uma tarefa. Uma coisa fria, mecânica, quase científica. Perdeu a alma.
Eles acabam presos nesse ciclo terrível, sem fim. Funciona assim, o sexo traz uma pontinha de esperança de que esse mês vai dar certo. Aí essa esperança vira angústia quando não dá. E essa angústia toda contamina o próximo ato de sexo que já começa pesado. Vira um ciclo de dor. Até que um dia, a pressão fica demais. A briga explode. E o Graham, completamente cego de dor, de frustração, faz uma coisa impensável. Ele joga fora, de propósito, a chance que eles tinham naquele mês. É ali que tudo quebra de vez. E depois de chegar nesse fundo do poço, a grande pergunta é: como é que se termina uma história assim? Uma história que teve um começo tão mágico e um presente tão destruído? No final, o que a gente tem é isso. De um lado, um amor que nasceu perfeito no pior dia da vida deles. Do outro, uma realidade imperfeita, cheia de sofrimento. A questão é, o que pesa mais? Aquele vínculo inquebrável do começo consegue aguentar o peso de anos e anos de dor? E é aí que a Queen chega numa das conclusões mais duras do livro, que o amor e a felicidade não andam necessariamente juntos. O amor deles ainda existe, tá lá, forte. Mas a felicidade, essa ficou para trás. Eles se amam, mas isso já não é mais sinônimo de serem felizes. E o livro nos deixa com essa pulga atrás da orelha, né? Será que uma base, por mais sólida e perfeita que tenha sido no começo, aguenta o tranco de anos de problemas, de imperfeições? Ou será que o biscoito da sorte estava certo desde o início? Que quando a gente foca só no que está quebrado, a gente acaba jogando uma sombra em todo o resto?